Você sabe a diferença entre estar inscrito e estar filiado ao INSS? Já posso te assegurar que não é a mesma coisa. Meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou falar para você a diferença entre filiação e inscrição e te dizer por que isso é importante. Vem comigo! Talvez você esteja se perguntando por que você vai querer saber a diferença entre filiação e inscrição ao INSS, mas na verdade tem muita gente que quer saber como se inscrever no INSS, a pessoa não faz a mínima ideia de como fazer, eu vou falar isso para vocês hoje, e muitas vezes essa questão já chegou na justiça, por exemplo, de trabalhadores que trabalharam, mas não recolheram e daí vieram a falecer e depois a esposa quis pagar retroativo para receber a pensão por morte. A gente vai ver se isso é possível ou não. Bem, a grosso modo, a inscrição é basicamente o cadastro da pessoa no INSS. No caso do contribuinte individual, conhecido como autônomo, é quando ele apresenta algum documento no INSS comprovando sua condição, por exemplo, para ficar mais fácil. No caso do advogado, quando ele apresenta ao INSS documentos comprovando o exercício da sua profissão. Já a filiação é o início da relação jurídica, digamos assim, entre a pessoa e o INSS. O que é isso? Quer dizer que a partir daquele momento a pessoa começa a ser segurada do INSS, se acontecer alguma coisa com ela pode vir a receber um benefício do INSS, claro, tem outros requisitos, como a carência, que é o tempo mínimo de contribuição, mas no caso, a partir do momento que ela está filiada, se ela sofre um acidente, por exemplo, ela já pode receber um benefício do INSS. Normalmente essa inscrição ela é responsabilidade do empregador, que muitas vezes passa para a contabilidade fazer isso. Se a pessoa é empregado, se a pessoa é mesmo empregado doméstico, é responsabilidade do trabalhador fazer essa inscrição junto ao INSS. Se a pessoa é um contribuinte individual, que é no caso do contribuinte do autônomo, que eu falei para vocês, então essa pessoa que tem que ir no INSS ou fazer eletronicamente, fazer esse procedimento para que daí sim ela seja inscrita. Que é um outro detalhe, se a pessoa tem mais de uma profissão, por exemplo, um advogado, que é advogado e professor, vou usar sempre o exemplo do advogado hoje. Então esse advogado tem que ter duas inscrições, certo? Ele tem que informar o INSS que ele está exercendo duas atividades diferentes. Isso é bastante importante, principalmente se a pessoa lá na frente for pedir um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez. Mas é importante que você sempre veja qual é o tipo de segurado, ou seja, se a pessoa é empregado, se a pessoa é contribuinte individual, novamente o autônomo, ou se a pessoa é um segurado facultativo, ou seja, aquela pessoa que quer se filiar à Previdência, mas ela não tem obrigação, porque ela não exerce uma atividade remunerada. No caso do facultativo, por exemplo, a pessoa pode se inscrever, só que ela só vai ser filiada ao INSS depois que ele efetuar o primeiro pagamento. Porque, de novo, uma coisa é eu ter inscrição, vou ganhar um númerozinho lá do INSS, que é o NIT, só que eu só começo a ser coberto, eu só estou embaixo do guarda-chuva do INSS após o primeiro pagamento. E já falando além disso, alguns servidores às vezes perguntam, eu posso contribuir para o INSS como facultativo para ter duas aposentadorias no futuro? No caso do servidor público, ele não pode contribuir em regra para o INSS, porque ele já tem uma atividade remunerada. Se ele se afastar da atividade dele, do serviço público, e não receber nesse afastamento, por exemplo, umas férias não pode, mas se ele não estiver recebendo e pedir afastamento, então nesse caso sim, ele pode contribuir como facultativo. A idade mínima de inscrição no INSS, via de regra, é de 16 anos. Em alguns casos a pessoa pode se inscrever antes, como por exemplo o aprendiz, caso do aluno aprendiz, ele pode se inscrever com 14 anos de idade. A partir dos 14 anos de idade, eu também digo isso porque é muito comum que as pessoas me perguntem, principalmente já para inscrever o filho e começar a fazer uma previdência para garantir para a pessoa ter um melhor benefício lá na frente, tá? Então é bem comum que as pessoas venham com esse tipo de questão. Também é o caso de agricultores e pescadores que trabalharam em regime de economia familiar, pescador artesanal. Nesse caso, a pessoa acaba conseguindo a inscrição até antes dos 14 anos, tá? E até no Brasil, essa inscrição ela é permitida, como eu falei para vocês antes, a partir dos 16 já, isso é relativamente cedo comparado com alguns países que sequer permitem uma inscrição antes dos 18 anos de idade. Quanto à inscrição depois do óbito, a lei veda esse tipo de coisa. Para você também pode parecer muito óbvio, como é que a pessoa depois de morrer vai se inscrever no INSS e tal, mas eu vou contar um caso para vocês. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que um advogado, novamente hoje é o dia do exemplo do advogado, vamos imaginar que um advogado fique 10 anos trabalhando, exercendo sua profissão. Ele é autônomo, ele é contribuinte individual, ele tem a obrigação de pagar o INSS. Só que ele por algum motivo não pagou o INSS, então ele vai lá e falece.
e daí a esposa dele, por exemplo, ela vai lá e ela quer inscrever o marido, o falecido marido, no INSS para depois receber uma pensão por morte. Então acaba não sendo possível nesse caso, tá? Existe exceção à regra, a exceção é para o caso dos segurados especiais. Segurado especial é o agricultor em regime de economia familiar, é o pescador artesanal, porque esse, pelas peculiaridades da profissão, eles acabam podendo, o dependente ele pode fazer inscrição mesmo depois de a pessoa morrer. E eu esqueci de falar para vocês esse exemplo que a gente deu do advogado e da esposa que queria inscrevê-lo depois do falecimento. Isso não fui eu que inventei, isso aconteceu mesmo. Teve um caso, o STJ se manifestou sobre isso, porque na época a lei ela não era tão clara, só que o STJ disse que não valia, que a pessoa não podia fazer essa inscrição após o óbito, inscrição pós-mortem, como eles dizem. Mas em 2019 a lei, a partir desse ano, a lei começou a vedar expressamente, então aí não há mais nenhuma discussão. Mas isso, claro, vale para o profissional que era autônomo ou para o segurado facultativo, né, também. Se a pessoa trabalhava como empregado numa empresa e por algum motivo a empresa não registrou, não assinou a carteira e o trabalhador vem a falecer, então é possível a inscrição dele, porque na verdade ele estava trabalhando e, como eu disse para vocês antes, essa obrigação ela é da empresa. Além disso, a pessoa pode pedir a qualquer momento a inclusão, a retificação ou a exclusão de algum vínculo, de alguma informação do cadastro do INSS, do CNIS. O CNIS você consegue pegar no meu INSS, tá? Eu vou deixar o link aqui e eu já fiz um vídeo, uma espécie de um vídeo tutorial mostrando como pegar essa documentação. Então você confere lá, muitas vezes a pessoa, não, vou deixar para fazer isso quando eu for me aposentar, só que aí quando vai se aposentar precisa de correr atrás de algum documento, só que trabalhou numa empresa 20 anos antes e não consegue. Então é legal que você deixe sempre o seu cadastro atualizado. E até tem algumas diferenças, por exemplo, para as pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência grave, moderada, leve. Essas pessoas podem vir a se aposentar um pouquinho mais cedo lá na frente. E a pessoa não precisa esperar a época da aposentadoria para dizer, olha, eu tenho uma deficiência, eu tenho alguma coisa grave que me impede de trabalhar normalmente. Essa pessoa pode fazer isso a qualquer tempo e é até interessante que ela faça isso antes, se ela tiver, por exemplo, se ela for cega, ela pode informar já isso ao INSS para ficar ali no cadastro deles, fica mais organizado e lá na frente, como eu falei para vocês, a pessoa não vai precisar correr atrás de documentos, já vai estar tudo certinho. E se for o caso de se aposentar antes ou pedir um benefício por incapacidade, o INSS já vai ter essa informação, o que com certeza vai facilitar bastante a sua vida. A gente conclui então que a pessoa pode até ser inscrita, mas não necessariamente filiada ao INSS. Filiada ao INSS novamente, a pessoa ela passa a ter direito aos benefícios do INSS, desde cumpridos os outros requisitos. Eu sugiro para vocês que vocês fiquem, sobretudo, atentos para quando se tratar de contribuinte individual, quando se tratar de facultativo, porque daqui a pouco a pessoa, eu vou me inscrever amanhã, a pessoa vai lá e falece, ou a pessoa é atropelada e precisa de uma aposentadoria por invalidez e não vai conseguir por ter postergado isso. Então eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. Convido vocês para se inscrever na página, para compartilhar o vídeo e para ativar a sineta para ficar sempre ligado. Um grande abraço e até a próxima semana.